Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma resenha muito desejada, muito esperada por vocês, que eu sei. Eu acabei fazendo um escândalo lá no Instagram quando eu terminei essa leitura, quando eu finalizei tudo. Estou falando do livro A Última Casa da Rua Needless, da autora Catriona Ward, talvez, publicado pela editora Jangada. Esse livro é classificado como um livro de terror, mas para mim ele não é um livro de terror, eu não senti medo nenhum. Ele é um livro aterrorizante, assim, em muitos sentidos, mas não de dar medo. Ele é muito mais dramático, na minha opinião, do que um livro de terror em si. Eu vou falar para vocês o mínimo possível sobre a história em si, porque eu não sabia nada sobre a história. E eu me joguei assim e fui mergulhando cada vez mais profundamente aqui nessa história. E foi uma experiência incrível. Quero agradecer também a querida seguidora lá do Instagram que me presenteou com esse livro. Nossa, eu tava querendo muito e ela acertou em cheio quando ela enviou de presente para mim. Maria Carolina, muito obrigada. Tá, agora vamos falar um pouquinho aqui da história. Essa é a história do Ted Bannerman, um homem com problema de memória que vive com a sua filha pré-adolescente, a Lauren, e com a sua gatinha, Olivia. Eles moram em uma rua comum, numa casa no final dessa rua, e ele é um homem bastante solitário por conta desses seus problemas de memória. O Ted já foi suspeito pelo desaparecimento de uma criança que aconteceu 11 anos atrás. A polícia acabou investigando, mas em seguida ele foi descartado como suspeito. Acontece que a irmã dessa criança, a Didi, ela nunca desistiu de procurar pela sua irmãzinha. Durante esses 11 anos ela procura incansavelmente uma pista do que pode ter acontecido com a sua irmã, e até que ela chega até o Ted e ela tem grandes suspeitas a respeito desse homem, porque ele é muito estranho, ele é muito esquisito, e ele também foi um dos suspeitos lá na época do desaparecimento. Então a Didi decide se mudar para a casa ao lado da casa do Ted. Ela quer ficar de olho, ela quer acompanhar de perto todos os movimentos desse homem, porque ela acredita que ele tem algo a esconder, que ele pode sim estar escondendo a sua irmã durante esse tempo todo. Pronto, essa é a premissa da história. Eu não vou falar mais nada sobre a história em si. Agora eu vou falar pra vocês o que eu senti. Vou tentar falar, né? Porque quando eu fico assim nesse nível de loucura com uma história, eu sempre me embanano, eu gaguejo, eu não consigo falar direito o que eu senti, mas vamos lá. Essa é uma história que nada é o que parece ser. Assim, definitivamente, até a metade da história, mais ou menos, eu fui lendo. É muito instigante a narrativa dessa autora, é muito envolvente, mas eu não estava entendendo bulhufas, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. A trama aqui é narrada sob vários pontos de vista, entre eles o Ted, a Lauren, a filha adolescente, a Didi, a irmã da menina desaparecida, e também pela gatinha. Sim, a Olivia, a gatinha do Ted, tem alguns capítulos em que ela narra a história aqui também, sob o seu ponto de vista. Eu achei sensacional. Eu tinha as minhas suspeitas a respeito de um desses narradores, né? Eu tava tendo algumas suspeitas, mesmo sem estar entendendo muito bem o que estava acontecendo, e essas suspeitas foram acertadas lá no final. Eu acertei, só que em partes, né? Porque tudo que você pensa que tá entendendo, lá no final é que você vai entender 100%. Quando eu digo final, é no final mesmo, no último capítulo, na última página aqui dessa história. A partir dos 60% mais ou menos, aí sim as coisas vão começar a fazer sentido na nossa cabeça, as peças vão se encaixando, a autora vai tirando os véus de cada uma dessas camadas aqui da história, e isso foi me deixando assim cada vez mais eufórica, mais agitada. Meu coração foi se partindo em 1000 pedaços a cada véu que a autora tirava de cada uma dessas camadas. Eu não estava preparada para sentir o que eu senti. Eu sabia que seria uma história bem dramática, porque eu já tinha lido comentários, né? Eu não cheguei a ler resenha nenhuma, mas eu li comentários aqui. Até no início do livro tem... A primeira página do livro são comentários de outros autores a respeito aqui dessa história. Então eu sabia que ia partir meu coração, mas eu não imaginei que eu fosse me abalar tanto com essa história. Eu tive reações físicas lendo esse livro, eu tive taquicardia, eu tive crises de ansiedade, eu fiquei muito agitada e com o coração partido mesmo, assim, literalmente. E esse sentimento de angústia vai se prolongando página após página durante muito tempo, porque a autora vai lentamente partindo o nosso coração. Ela não chega de uma vez assim, dá aquele chute que te derruba, não. Ela vai assim devagarzinho
devagarzinho, lentamente, cozinhando a gente em banho-maria. Isso que foi me deixando mais doida aqui por causa dessa história. Porque vocês sabem que eu gosto de ter sentimentos, assim, quando eu tô lendo um livro, não importa qual seja. Mas o autor tem que me fazer sentir algo. E essa autora aqui, meu Deus do céu. Aí já bem próximo do final eu falei, nossa, então é isso, eu não acredito, que incrível, que demais. Só que não, quando você acha que já sabe tudo, que tá dominada ali a história, a autora vem e te puxa o tapete, ela te dá uma rasteira e tem uma reviravolta aqui nessa história que eu fiquei chocada. Eu parei de ler, eu não conseguia ler, eu fiquei assim em estado de choque mesmo, eu paralisei para tentar assimilar o que eu estava lendo, se era realmente aquilo que eu estava entendendo, aquele tipo de livro que você precisa voltar umas 2 páginas ali e ler novamente para ver se você não leu errado. E não, eu não tinha lido errado, era aquilo mesmo. E nesse momento tudo faz sentido, tudo. E a autora vai explicando os porquês de todas as situações que a gente possa ficar com uma dúvida ali, mas por que isso? Não, ela explica tintim por tintim, assim, em detalhes dolorosos, diga-se de passagem. A autora usou de um artifício que eu tenho me deparado aqui nos últimos anos, nos thrillers psicológicos, em alguns thrillers policiais também, mas ela usou esse artifício de uma forma tão humana, tão delicada e ao mesmo tempo tão dolorida, diferente das outras formas que os outros autores usaram esse artifício, que esse detalhe fez toda a diferença aqui na história. E lá no final, quando você já finalizou a história, a autora vai dar detalhes sobre essa questão principal aqui do livro. Eu achei sensacional, gente, eu amei essa autora, já quero mais livros dela. Uma coisa eu fiquei pensando, pode ser que esse livro não funcione tão bem para todos os leitores, para todo tipo de leitor como ele funcionou para mim. Felizmente ele funcionou muito bem para mim, porque a autora é muito ousada, ela foi muito ousada aqui na criação da sua história. Então o leitor que tem uma cabeça um pouquinho mais estreita, não que a minha cabeça seja tão aberta assim, eu tenho a cabeça aberta assim para leitura, mas se o leitor não for acostumado com artimanhas, com como que eu posso dizer, que palavra que eu posso usar aqui, com recursos um pouco diferenciados, digamos assim, pode ser que o leitor estranhe um pouco e não se adapte tão bem a essa leitura como eu me adaptei. Não tem nada sobrenatural, tá? Pode ficar tranquilo. Não tem judiação com bichinhos também, porque já vieram me perguntar lá no Instagram se tinha judiação com essa gatinha. Não, não tem. Podem ler à vontade, tranquilos. Não tem terror também, então se você tem medo de livros de terror, de histórias aterrorizantes, não tenha medo. Pode se jogar aqui nessa história, mas se prepara para ficar de coração partido. Eu não chorei lendo essa história, porque meu coração tá bem endurecido ultimamente, assim, mas partiu meu coração. Sabe quando você fica assim, nossa, com o coração em 1000 pedaços, mas eu não cheguei a chorar. Assim, eu acredito que algumas pessoas podem se emocionar muito. Eu me emocionei, né? Mas não cheguei a derramar lágrimas, não a esse ponto, né? Mas enfim, eu acho que deu pra entender, eu acho que tá dando pra entender o que eu senti lendo essa história. Mexeu demais comigo, me marcou muito. Uma das melhores leituras que eu fiz agora nesse ano de 2023. Ela tem muita chance de entrar pra lista dos favoritos do ano. Muito provavelmente já entrou, né? E é isso, eu acho que eu consegui sim passar pra vocês o que eu senti, né? Se você já leu esse livro, me conta se você teve as mesmas sensações que eu, se você gostou tanto quanto eu, ou se ele não funcionou tão bem pra você quanto pra mim. Quero saber tudo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos que também gostam de conhecer histórias arrebatadoras. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!